Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo de meia-vida, tá? Só uma breve introduçãozinha, vou mostrar alguns exemplozinhos, tá? Então tá bom. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento. Tá, o que acontece? Acontece que com a emissão de radiações alfa, beta e gama, um nuclídeo emite radiação alfa, emite radiação beta e gama, enfim. Mas a gente até agora não levou em consideração a questão do tempo, né? Eles levam tempo para emitir essas radiações. Então, o que acontece? Inventou-se uma forma de calcular isso, né? Que é como se você colocasse uma amostra, né, dentro de um recipiente e depois de um certo tempo, devido ao tempo de exposição, né, que você não quer ficar olhando, né? Então, o que você vai fazer? Você deixa uma amostra lá e depois de um certo tempo vai lá e dá uma olhada de novo. E depois volta, dá uma olhada novamente. Você não vai ficar em cima o tempo todo da amostra emitindo radiação, não é verdade? Então o que acontece? Você pega lá, deixa uma amostra de 100 gramas, por exemplo, em um determinado material. Então tá aqui. A gente vai colocar já já. A gente coloca um determinado amostra de 100 gramas, né? Vou ver se eu coloco aqui um exemplificar para vocês em um recipiente. E depois de um certo tempo, sei lá, vamos colocar aqui 3 minutos. Depois de 3 minutos, o que vai acontecer? Essa amostra que você viu lá, você abre novamente o recipiente e repare que caiu para 50 gramas. E se você fechar de novo, depois de 3 minutos, abrir lá novamente, você vai ver que caiu para 25. E se você olhar novamente, depois de 3 minutos, você vai ver aqui 12,5. Repare que o espaço de tempo que você está fazendo isso é 3 minutos. Então, 3 minutos é o tempo de minha vida, ou seja, é o tempo que a amostra leva para cair a metade da sua atividade radioativa. Tá ok? Então, se você continuar aqui a lógica, o que você vai ter? Ó, mais 3 minutos, vai passar para 6,25, depois vai passar para 3, alguma coisa, né? Depois de 3 minutos. Mas o que você está vendo é o quê? Você está vendo que há uma tendência de ir para zero. Por isso que a gente coloca a representação disso através de um gráfico, uma função, né? Uma função exponencial em que se tende a ir a zero, tá? Observando que aqui no eixo X, tá? Aqui é o número de meia-vida, tá? É o número de meia-vida, ok? Mas ele não chega a tocar nesse eixo, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha amostra, ela vai tender a zero, né? Então, quimicamente falando, ela vai sempre ter algum traço, né? Algum tracinho de material radioativo, mas que a gente já diz que o material em questão já está estável, ok? Então, aqui, ó, um outro exemplo, né? Aqui você tem o material radioativo, aqui esses pontinhos são né, a radiação propriamente dita, aí você tem uma massa inicial, né? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ela caiu a metade, e aqui, depois do certo tempo de meia-vida, o que aconteceu? Caiu a metade, depois caiu a metade da metade, e a metade da metade da metade, né? Tempo de meia-vida aqui, e assim por diante. Né? Então, o que você está reparando? Que ela está caindo. Né? É exemplo aqui do gráfico que nós temos. Ok? Lembrando que aqui, que a gente colocou aqui, 3 minutos, né? É o tempo de meia-vida, né? Do elemento radioativo. Né? Agora, cada elemento radioativo tem o seu tempo de meia-vida. Né? É uma característica inerente a ele, não dependente de fator externo. A pressão, temperatura, não depende dessas coisas, né? Então, veja, que a gente está vendo aqui, ó, a massa caiu a metade, cai a metade da metade, a metade da metade da metade, e assim por diante.
Mas se você reparar esses números aqui, ó, eles estão acontecendo aqui de forma constante, né? Olha só essa variação aqui na realidade, né? Desculpa, né? Então a gente pode generalizar isso numa expressão, né? Que seria a massa final. A massa final vai ser igual à massa inicial que a gente está colocando sobre. Vamos tentar colocar esse 4 aqui representando de uma outra forma. A gente pode representar esse 4 aqui como 2 elevado ao quadrado, né? Para a gente tentar igualar esses números aqui, ó. E esse 8, a gente pode colocar como 2 elevado à terceira. Então, você repare, ó, aqui era 2, que seria 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 2, aqui 2 elevado à terceira, e assim vai. Então, aqui a gente pode generalizar colocando assim uma expressão chamada 2 elevado a x. Essa é uma fórmula, né? Onde a massa final vai ser igual à massa inicial sobre 2 elevado a x. X é o número de meia-vida que se repete. É o número de vezes que a meia-vida se repete. Tá ok? Então, basicamente é isso. Conceito bem simples. Tá? Então, a gente vai passar para vocês alguns exemplos, tá? Vou tirar aqui a folha. Vamos passar o primeiro exemplo. Então, a gente tem duas formas, né, de fazer esse exercício aí. Então, como que seria? O isótopo fósforo possui o tempo de meia-vida de 14 dias. Aí, o seu laboratório recebeu uma amostra de 80 gramas, né? Você coloca aqui 80 gramas. Né? Quanto restará após, né, 42 dias? Então, sabendo que o tempo de meia-vida aqui é 14, o que você vai fazer? Né? Após 14 dias, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a metade, 40 gramas. Após mais 14 dias, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 20 gramas. Após mais 14 dias, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 10 gramas. Repare, eu posso fazer isso até, né, não querer mais. Entretanto, o que que ele pediu aqui? Ó? Quanto restará após 42 dias? Ele quer saber após 42 dias. Bom, 42 dias, deixa eu ver o que aconteceu. Ó, se passaram aqui 14, 28, 42 dias. Então, após 42 dias, sobraram 10 gramas. Então, 10 gramas é a resposta. Ok? Já está feita a questão. Se você for tentar aquele outro método, ele vai utilizar a formulinha. A massa final, a massa inicial, sobre 2 elevado a x. Né? Então, o que você vai fazer? Vamos ver o que ele quer saber primeiro, né? O isótopo do fósforo tem um tempo de meia-vida, tanto que um tempo de meia-vida, 14 dias. Né? Se um laboratório receber uma amostra de 80 gramas, quanto restará? Então, a massa inicial a gente já acabou de saber que é 80 gramas. Né? A massa final é o que ele quer saber. Né? E a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber o quê? Esse x aí, ó. Né? Lembrando que x é o número de vezes que a meia-vida se repete dentro do espaço de tempo. Então, aqui o espaço de tempo que nós temos aqui, ó, 42. E a meia-vida é o quê? 14. 14 aqui. Então, quantas vezes o 14 cabe aqui? Basta a gente fazer a conta. 42 dividido por 14. No caso aí, 3. Ok? Então, a aplicação da fórmula é simples. Ok, ó, você coloca aqui a massa final é igual à massa inicial sobre 2 elevado a x. Beleza? Então, a massa final, no caso ele quer saber, né? E a massa inicial 80 sobre 2 elevado a x. No caso aqui, 2 elevado a 3. Né? Então, o que você vai ter aqui? A massa final vai ser igual a 80
dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então é 80. Desculpa, 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E é 8. Né? Então, quanto que é 80 dividido por 8? No caso aqui dá 10 gramas. Ok? Como a gente queria ver. Então, aqui, ó, no outro método, 10 gramas. E aqui, no outro método, também dá 10 gramas. Tá? Aí você decide qual que você acha melhor, né? Usa uma fórmula ou então usa a lógica, né, do decaimento exponencial. Vou tentar fazer o segundo exemplo. Segundo exemplo também. Acredito que não temos assim tantos problemas. Olha só. O cobalto 60, né? Cobalto 60 e 6027, usado em hospitais. Olha, tem o tempo de meia-vida de 5 anos. Tá? Dentro de uma cápsula lacrada, né? Foi colocada uma amostra. Esse lacrado aí eu dispenso, tá? Dentro de uma cápsula foi colocada uma amostra desse nuclídeo, tá? Tudo bem. Aberta após 20 anos, ela revelou conter o quê? 750 miligramas, ok? Do mesmo, tá? Qual é a quantidade colocada inicialmente? Veja, ele quer saber quanto você colocou no início do processo. Então, como é que você vai fazer? Pô, então, você descobriu, ao abrir a caixa, que ele tinha 750 miligramas. Beleza? Então, você tem 750 miligramas que há um tempo atrás, no caso aqui, qual é o tempo de minha vida? 5 anos. Que há 5 anos atrás, né, você tinha o quê? 1.500 miligramas. Então, o que você está fazendo? Ele quer saber qual a quantidade colocada inicialmente, é lá no início. Então, você está voltando no tempo. Entende? Agora aqui, ó, volta mais 5 anos atrás. O que você tem? 3.000 miligramas. E se eu voltar mais 5 anos atrás, o que você tem? 6.000, tá? 6.000 miligramas, tá? E se eu voltar mais 5 anos atrás, o que eu vou ter? 12.000 miligramas. Ah, professor, mas quando é que eu paro? Veja bem, ele quer saber há 20 anos atrás. Então, eu precisei voltar o quê? 5, 10, 15, 20. 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, eu tinha 1.200, ou melhor dizendo, 12.000 miligramas. Tá? Tá achado aqui a resposta. Tá aí a resposta. Simples, não? Agora, se você for aplicar a fórmula, né? Então, você vai colocar novamente aqui, ó. Massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x. Vamos fazer o levantamento. Massa final, massa inicial, o x, que a gente precisa saber dessas informações. Beleza? Então, tá. Foi colocado em uma amostra desse nuclídeo tal, aberta após 20 anos. 20 anos, então é o tempo, né? Ela revelou conter 750 miligramas do mesmo. Qual a quantidade colocada inicialmente? Então, ele quer saber o quê? Quanto que é o quê? A massa inicial, né? Ele quer saber a massa inicial. Então, 750 miligramas só pode ser o quê? A massa final. Então, você está aqui, 750 miligramas. Ok? Beleza. Ok? Outra coisa importante. X, né? É quantas vezes, né, o tempo de minha vida se repete
né, em determinado período. Então, você tem aqui, ó, o período aqui, 20 anos, ó. Então, 20 anos. Tá? Aqui, anotei aqui 20 anos. Beleza? E aqui, qual o tempo de minha vida aqui? 5 anos. Então, quanto tempo aqui? 5 anos cabe quantas vezes em um período de 20 anos? Ah, isso aqui você vai dividir por 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Ok? Então, a gente já tem as informações e a gente aplica na fórmula. Beleza? Então, lembrando, x, né? Quantas vezes a minha vida se repete em um determinado período. No caso aqui, o tempo de minha vida é 5 anos. Então, a gente achou aqui o número 4. Tá, tudo bem. Então, vamos aplicar aqui a tal da formulinha. Massa final, massa inicial sobre 2 elevado a x. A massa final aqui, ó, 750, que é igual à massa inicial. Aqui, a gente coloca porque a gente quer saber. E o tal do 2 elevado ao quê? 2 elevado a 4. Beleza? Repare aqui, ó. No PowerPoint talvez fique ruinzinho de mostrar para você enxergar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? A gente pode colocar a mesma coisa sobre 1. Então, a gente vai multiplicar cruzando as informações, ó. M vezes 1, tá? No caso aqui, ó, M, né? Ó, 750 vezes 2 elevado a 4. Tá vendo? Aí, ó, a massa inicial, 750 vezes... Quanto que é 2 elevado a 4? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, você tem 750 vezes 16. Tá bom? 750 vezes 16 dá o tal de 12 mil miligramas. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo até aí, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar para um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, ele é tranquilo. Só que tem que ter um pouquinho de atenção com ele no segundo método. Esse primeiro método, ele é muito simples. Olha só, a meia-vida do polônio é 3 minutos. Qual é o tempo necessário para que 20 gramas, se você coloca aqui 20 gramas, ó, se reduz a 2,5. Então, o que você vai fazer? Simples, aqui, ó, a cada 3 minutos, que é o tempo de meia-vida, a cada 3 minutos, o que vai acontecer? 20 gramas cai para 10. Mais 3 minutos, 10 gramas cai para 5. Beleza? Mais 3 minutos, de 5 cai para 2,5. Bom, e aí? 20 gramas caiu para 2,5. Olha aí. Então, qual é o tempo necessário? Veja, total, 3 minutos, mais 3 minutos, mais 3 minutos. Então, 3 vezes 3, total, 9 minutos. 9 minutos. Simples, né? Tranquilo, né? Agora, esse aqui, ó, massa final, massa inicial sobre 2 elevado a x. Ele é um pouquinho mais delicado, que ele envolve a questão do x aí. É só você ter cuidado, mas é tranquilo também, ó. Massa final, vamos ver agora? Aqui já foi. Vamos resolver pelo outro método. Massa final. Massa final aqui, 2,5 gramas. A massa inicial, 20 gramas, tranquilo, né? E o x a gente não sabe. A gente só sabe que o tempo de meia-vida dele é o quê? 3 minutos. A gente só sabe isso, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Olha só como é que fica. A massa final, no caso 2,5, a massa inicial, no caso aqui 20, sobre 2 elevado a x. Olha como é que fica aqui o probleminha.
também muito simples. Você pega aqui sobre 1, multiplica aqui, aqui, né? O que que acontece aqui, ó? O tal do 2,5 vezes 2 elevado a x. Cuidado que é 2 elevado a x, tá? Não é 2x, não. Que é igual a 1 vezes 20, aqui dá 20. Beleza? Então, 2,5, o que que você vai fazer? Eu vou passar dividindo. Então vamos lá, passar dividindo. 2 elevado a x é igual a 20 dividido por 2,5. Né? Agora veja aí, quanto que é 20 dividido por 2,5, né? 20 dividido por 2,5, vamos fazer aqui, dá 8. Dá 8, beleza? Agora, lembra aqui, ó, dá uma olhada aqui com calma, isso aqui é uma função exponencial. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente tem que dar um jeito de igualar as bases aqui, ó. Tá ok? Então, se você tem aqui, ó, 2 elevado a x, né? Vai ser igual, esse 8 aqui, a gente vai ter que expressar de uma maneira, colocar 2 aqui. Então, é 2 elevado a alguma coisa. Daí que surgiu, 2 elevado a 3. Tranquilo, né? 2 elevado a 3. Então, a gente pode cancelar as bases e falar que x é igual a 3. Pronto. Simples, né? Muita calma nessa hora. O que a gente achou? A gente achou o x, que é o número de vezes que a meia-vida se repete. Quanto que vale a meia-vida? Vamos lá. Aqui, ó. A meia-vida vale 3. Né? Então, a gente achou que a meia-vida se repete 3 vezes. Né? Ou seja, resultado aqui vai ser o quê? A meia-vida, 3, e o número de vezes que ela se repetiu, 3. Então, 3 vezes 3, 9. Resultado, 9 minutos. Né? Olha lá em cima do primeiro método, 9 minutos. Veja que aqui foi mais simples nesse caso, né? Porque ele envolveu diretamente a questão do número de vezes que a minha vida se repetiu. Aí já chegou lá no ponto e pronto. Então aí deu um pouquinho mais de trabalho usando a formulinha aqui, tá? Mas, de qualquer forma, muito tranquilo os dois métodos. Aí você fica à vontade para definir qual que você quer estudar mais, qual que você quer saber mais. Mas eu sugiro que você aprenda os dois, porque se você tiver muita coisa para fazer, o primeiro trabalho vai dar muito trabalho. O primeiro método vai dar muito trabalho, tá? Então fica aí, pessoal, até a nossa próxima aulinha, beleza? Um abraço, até mais.